Então, o objetivo desse vídeo é para levar ao conhecimento dos familiares espalhados em todo o mundo, da família, sobre os nossos antepassados, sobre a nossa descendência, a origem da família Suassuna, que foi em Catolé do Rocha, na Paraíba. Então, nós vamos fazer aqui uma demonstração do que vai ser o vídeo em si, porque nós vamos dividir em várias partes, para que seja também entendido melhor, porque a organização da família, o início para chegar até onde nós estamos hoje, na nossa geração, se torna muito difícil, porque é muita gente e gente que já morreu, muitos nem ouviram falar. Para isso houve uma pesquisa bem profunda, que eu sou genealogista, então eu gosto de fazer isso e pesquisei e consegui muita coisa sobre a nossa família, que eu acho que muita gente não sabe, como eu também não sabia. E os que morreram, também morreram sem saber de onde vieram esses primeiros, não Suassuna, mas que formaram a família Suassuna, né? Foram vários ramos de famílias que se uniram e daí veio surgindo a família Suassuna. Então, nós vamos fazer essa apresentação desse vídeo, que é, na verdade, um álbum com várias fotografias. Mas, para você conhecer melhor a família, conhecer detalhadamente, Ney Suassuna e sua mulher Raquel estão fazendo a segunda edição do nosso livro de genealogia, que foi feito pelo professor Raimundo Suassuna, que eu tive a honra de ajudá-lo, eu e minha mãe Adília, ajudamos nesse projeto dele e saiu, isso há 23 anos, 24 anos atrás. Então, Ney e Raquel estão fazendo a segunda edição com muito mais informações, muito mais fotos também, que nós conseguimos. Eu pesquiso de um lado, Ney pesquisa do outro, Raquel e muitos parentes ajudando. E assim, Raquel e Ney estão conseguindo fazer esse livro, que eu acredito que seja lançado brevemente, porque está praticamente pronto. Está com eles no Rio e aguardamos que eles terminem o livro para que a gente possa ler e ver a verdadeira história da família. Quer dizer, não é a verdadeira, que a história é uma só, mas pelo menos saber como iniciou, que vocês vão ter uma ideia agora com esse vídeo, uma pequena ideia. E com o livro vocês vão ter muita informação. Nós dividimos em parte, a parte do primeiro Suassuna, que foi Alexandrino Felício Suassuna, que casou-se com Joana Pessoa de Vasconcelos. Foi daí que originou a família. Agora, o primeiro Suassuna mesmo, que assina o nome, o sobrenome Suassuna, porque nós descendemos dos Cavalcanti de Albuquerque, de Pernambuco. Mas eles têm o apelido Suassuna, em decorrência de um engenho que eles têm lá em Pernambuco, que era o engenho Suassuna. Então, o dono do engenho, que era o Coronel Suassuna, ficou conhecido como Coronel Suassuna. Então, muita gente da nossa família acha que os Suassuna primeiros foram eles lá em Pernambuco. Mas não, eles são realmente parentes nossos. Mas a nossa família começou com uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Norte e juntou-se, casou com uma pessoa descendente de pernambucanos. Mas a família Suassuna originou-se realmente em Catolé do Rocha. Porque Alexandrino Felício Suassuna, que foi o primeiro membro da família, casou e foi morar em Catolé do Rocha. E foi daí que se expandiu a família e hoje tem em toda parte do mundo, você encontra Suassuna. Então, daí a gente começa a ver a origem de quem eram os pais de Alexandrino. Né? Alexandrino era filho de Raimundo Francisco de Sales, que era pernambucano, que veio de Pernambuco acompanhando o padrinho, que na época chamavam o padrinho Tio. Ele veio como Capitão Mor, esse padrinho dele, que ele chamava Tio,
veio ser capitão-mor na província, aliás, não era nem província ainda, era capitania. Ele veio governar essa capitania no Rio Grande do Norte. E ficou ali entre Martins, Porto Alegre, Patu, ele ficou por ali. Então ele veio acompanhando esse tio e lá conheceu a mulher que depois, a moça que depois se tornou sua mulher, sua esposa, que era nascida em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Norte. Então, ela pediu a ele que ela, explicando melhor, ela era descendente dos Cavalcante Albuquerque. Sabia da história do engenho Suassuna, desse Suassuna que tinha lá. Então, ela achava bonito o nome e também gostava porque ela era da família desse coronel e gostaria de homenageá-lo. Então, pediu a Raimundo Salles, que era o marido dela, para colocar o sobrenome nos filhos, Suassuna. E ele aceitou. Então, nasceu em 1824, Alexandrino Felício Suassuna. Pronto, foi o primeiro. E vieram depois duas meninas, Francisca, que essa nós não sabemos do paradeiro dela, e Maria Perpétua de Jesus, que era conhecida como Bizinha. Essa ficou no Rio Grande do Norte. E a família dela se estendeu para o Ceará, o Rio Grande do Norte, Ceará. E Alexandrino, que é o primeiro Suassuna, veio para Catolé do Rocha, onde conheceu Joana Pessoa de Vasconcelos e casou com ela. Então foi aí que começou mesmo a família Suassuna. Anteriormente ele tinha casado com Isabel, filha de uns pernambucanos, e eles tiveram um filho, que com 19 anos, ele já seminarista, morreu. Então ele casou, depois de alguns anos, com a sobrinha da primeira mulher, que é Joana Francisca Pessoa de Vasconcelos. E daí começou realmente a família Suassuna, com a união dos dois, né? Eles ficaram morando na fazenda Volta. Ele tinha outras propriedades, mas a que ele escolheu para morar, e onde também nasceram os 7 primeiros filhos dele, lá nessa fazenda Volta, que foi onde tudo começou, né, na família Suassuna. Foi nessa fazenda que ela se tornou um centro de reuniões da família. Tudo que havia era na fazenda Volta. Nasciam os primeiros netos, nasceram lá, os primeiros filhos, os primeiros netos, os casamentos, era tudo lá. Então, ficou aí a família Suassuna, que começou em 1824. Então, do lado de Alexandrino, era Raimundo Francisco de Sales, que era pernambucano, que eu já falei sobre ele, com essa rio-grandense do norte, Mariana, e que ele era uma pessoa muito temperamental, que é daí que eu acho que a família Suassuna é temperamental, deve-se a ele, mas era uma pessoa muito benquista lá no Rio Grande do Norte, se dava muito bem com todo mundo, e inclusive nós contamos no livro que Ney vai lançar, com Raquel, sobre a personalidade dele. Porque nós só sabemos que ele era assim, brabo e tudo mais. Ele tinha também os pontos bons, positivos dele, também era uma pessoa boa, mas era temperamental, ele não aguentava desaforo, ele não levava desaforo para casa. E Mariana era bem calma, bem tranquila. E daí veio um temperamento de Alexandrino, que era também calmo, tranquilo, puxou a mãe. E esse temperamento forte, coisa, veio sair nos netos de Raimundo. E eu acho que todos puxam a ele. Eu não sou valente nem nada, eu sou calma, tranquila, graças a Deus. Ele, Alexandrino, gostava de fazenda, ele vivia de gado, algodão, plantava algodão, tudo, e ela ajudava muito. Joana foi uma pessoa muito importante na vida dele. Muito. Educou todos os filhos, todos católicos, muito tementes a Deus.
Alexandrino e Joana moravam na Fazenda Volta, que era, todo mundo gostava de estar por lá, tudo mais. Ele tinha uma casa também na cidade. E tinha um que chamavam o Casarão dos Suassuna. Era na rua principal, numa praça. Na época não tinha praça, mas era um pátio grande, um casarão que, com a morte de Alexandrino, depois de muitos anos, João Suassuna nasceu nessa casa. Quer dizer, nasceram 7 filhos do casal na Fazenda Volta e os 3 últimos já nasceram na cidade, nesse casarão. Inclusive a minha avó, que é a caçula. Então foram 3. João Suassuna é o caçula dos homens e era das mulheres, a Dálida. Então eles vinham para a cidade, ficavam nessa casa. Então João Suassuna resolveu, quando era governador, fazer negócio com a casa e fundou um grupo escolar que colocou o nome Antônio Gomes de Arruda Barreto, que é esse que eu falei anteriormente, que era cunhado dele e foi professor dele. Ele estudou com ele, juntamente com meu avô, que era Chateaubriand Maia de Arruda Barreto, filho do professor. Então, esse casarão transformou-se no grupo. Eu comecei a estudar nesse grupo. Eu me emocionava, eu tinha 7 anos de idade, 6 anos para 7, quando eu comecei. Eu me emocionava, você vê, desde essa época, eu criança, eu via minha família falar sobre isso, sobre aquele casarão que minha avó tinha nascido e onde meu avô morreu, bem jovem, ele morreu nesse casarão. Eu me emocionava que minha mãe sentiu isso e me tirou do grupo, porque eu não estava aprendendo nada e chorava. Quer dizer, eu ficava sentindo, eu andava pela casa, pelo quarto que mamãe dizia, papai morreu nesse quarto, mamãe nasceu nesse quarto, sabe? Eu andava dentro desse casarão. Então ele para mim era muito importante. Acontece que um prefeito de Catolé do Rocha, desavisado da importância daquela casa, não é porque pertenceu à família Suassuna, mas onde nasceu um catoléense que foi o único até agora que governou o nosso estado da Paraíba. Quer dizer, uma casa importantíssima, né? Que era para ser tombada, ter cuidado, mas derrubou e construiu um prédio onde funciona a prefeitura hoje. Então eu lamento muito isso. E tem uma coisa interessante, como eu falei que os fazendeiros, ainda hoje, quem mora pelo sertão ainda continua fazendo a mesma coisa, casa na fazenda, casa na cidade. E as casas das fazendas, casa grande, às vezes é uma casa pequena. Por exemplo, dos meus avós, que é a Malhada da Areia, que era de Adálida e Chateaubriand, a casa é pequena, não é casarão. E chamam casa grande. Por quê? Porque era a casa onde moravam os donos da propriedade. Aí eles chamam casa grande, não é pelo tamanho da casa. É onde moravam, vamos lá na casa grande, já sabia que era na casa do dono da propriedade. Era uma família muito unida, que minha avó falava, Raimundo Suassuna, nossos antepassados falavam muito sobre as reuniões na Fazenda Volta, que eu tenho pena porque não vivi nessa época, viu? Porque era uma festa o tempo todo. Joana, que nós netos de bisnetos tratamos como mãe Joaninha, era uma pessoa dinâmica, que ela gostava de estar com a família reunida. Eles tiveram 10 filhos. Então, todos viviam ali juntos, iam nascendo, iam ficando por lá, mas sempre, final de semana, era todos lá. É uma família muito alegre, porque a família Suassuna é muito alegre, muito, muito festeira. E, puxa, eu acho que a ela, que pai Alexandrino era mais calmo, mais tranquilo, mas tudo que ela fazia, ele dava cobertura, ele achava que estava tudo bem, estava ótimo, ficava lá assistindo de longe, achava graça nos netos, tudo. Mas ela ensinava, botava os filhos para estudar música. Todos eles, aliás, todos não, tinha 2 somente que não tocavam nenhum instrumento, mas tinham uma voz linda, diz que cantavam muito bem. Agora todos tocavam, tocavam clarinete, pistão, acordeon, sanfona naquela época, também até violino, né? Que eles tocavam vários instrumentos, principalmente o violão. E cantava. Então, isso era uma festa sempre. E gostavam de contar causos, que nós temos muito, e o maior exemplo da família é Ariano Suassuna, né? Que contava muito causos. Então, ele já vem trazendo dos antepassados, né?
Então era uma família muito alegre e continua sendo, que nesse encontro todo mundo vai ver a alegria de todo o seu assunto. E quando estão juntos é uma festa mesmo. Então vem o lado materno, de Joana, nosso lado materno, que essa nós temos mais informações. Ana Francisca Xavier meu Deus, não estou esquecido o outro nome, Xavier de Figueiredo, que casou com Bevenuto Pessoa de Vasconcelos, que era filho de um padre, Felipe Pessoa de Vasconcelos, que é o nosso ancestral primeiro do lado materno, né, nosso. Bevenuto nasceu, a gente não sabe onde ele nasceu, porque o padre andava por ali, pelaquela região, né, celebrando missa, continuou celebrando missa, batizando, inclusive eu tenho documentos assinados por ele fazendo batizado, casamento, continuou com a família dele, com os filhos e exercendo o celibato, né. Então, ele veio de Goiânia, os dois são de Goiânia, o padre Felipe e a mulher Maria Sancha Benigna. Eu tenho muita admiração por esse padre, que nosso ancestral, porque a família escondeu, os meus avós, até minha mãe mesmo, escondeu a nossa descendência de padre. E eu estava no Instituto Histórico, fazendo uma pesquisa, e um colega meu, um historiador, me chamou e perguntou: Naté, se vocês, a família só são descendentes de padre, né? Eu disse: não estou sabendo não. Se não sabe não, é porque a família esconde. Chega em casa e pergunta à sua mãe, porque eu sei da história. Era o Wilson Seixas, que ele conhecia a vida de todo mundo, ele era de Pombal. Aí quando eu cheguei em casa, eu perguntei à minha mãe: mãe, nós somos descendentes de padre? Ela disse: quem falou isso a vocês? O Instituto Histórico, todo mundo sabe, menos eu. E eu quero saber a história desse padre. Aí foi aí que eles começaram a contar. E é interessantíssima. Olha, eu acho que ninguém deve ter vergonha de dizer que é filho de padre, não. Porque ele namorou com a menina, ele era filho de um chefe político de Goiânia, em Pernambuco. E o adversário dele, também forte, eles viviam brigando, que isso aí é comum em toda a cidade interior. Sempre tem duas famílias, né, que uma quer tomar o poder da outra. Isso aí é comum em todo canto. Não só é Catolé do Rocha que tem esse problema, não só em Goiânia, em todo canto. Então, quando foi descoberto o namoro deles dois, ele tinha 15 anos e ela tinha 13. Então, quando os pais descobriram, não quiseram o namoro, né? Não, acaba. Então, o pai do padre, do Felipe José, pegou o filho e colocou no seminário de Olinda, para ele não sair de lá, só saía padre, quando se ordenasse padre. E nós sabemos que a Igreja Católica tem um ponto, eu não sei se é obrigatório fazer isso, ou se não sei, para homenagear a terra onde a pessoa nasceu, que o padre celebra a primeira missa na cidade que nasceu. Eu não sei se isso vem ordem da igreja ou se é por escolha. Eu sei que ele foi celebrar a primeira missa dele lá em Goiânia. Ela se vestiu de preto, sentou-se na primeira bancada da igreja para assistir a missa, do amor dela, né? Então, ele depois que terminou na missa, perguntou ao sacristão: quem é aquela moça toda de preto ali? Disse: não está reconhecendo não, padre? É sua namoradinha. Aí o padre ficou doido, né? Você vê. Então, essa história aí, eles fugiram. Ele mandou um recado que ele tinha um filho de um escravo que morava com ele, que ele tinha como irmão. Ele mandou: vá falar com ela e pergunte se ela quer fugir comigo. Se ela quiser, você prepare 3 cavalos que você vai conosco. 3 cavalos, bote tudo que for necessário e vamos sair de madrugada. E assim fizeram. Ele celebrou a missa, a primeira missa, e no outro dia fugiu. Uma coisa. Então, de que a gente vai se envergonhar? Do amor, né? Porque os pais atrapalharam a vida deles. Mas eles foram fortes, tiveram personalidade e o amor acima de tudo. Então, eu não tenho vergonha, não. Eu tenho um maior prazer em dizer que sou descendente deles.
Viveram juntos muitos anos, ela morreu com mais de 90 anos, ele morreu antes com 70 e poucos anos. Ele veio de Goiânia direto para o Rio Grande do Norte e passou por Catolé do Rocha, passou em Pombal, foi à igreja, abençoou a união deles. Ele disse, eu não posso no meu casamento, mas eu vou abençoar a nossa união na igreja de Pombal, que Catolé do Rocha nessa época pertencia a Pombal. Eles passaram por Catolé do Rocha e foram para um lugar chamado Retiro, um lugarejozinho, fronteira com o Rio Grande do Norte. E adquiriu, naquele tempo tinha terra aí devoluta, né? Eles chegavam, se apossavam, cuidavam da terra, e ele começou assim, como agricultor. E foi descoberto por uma família lá de Catolé do Rocha, tem uma igreja muito antiga, que ninguém sabe nem quando foi construída essa igreja, ninguém tem ideia. É a Igreja da Conceição, é muito conhecida. E esse casal que morava lá, que era da família Lobo Maia, cuidava dessa igreja. E soube que tinha esse padre lá em Retiro. E convidou para ele vir tomar conta da igreja. Ele veio, ficou a vida toda lá, muitos anos. Construiu uma casa paroquial, ajeitou a igreja, e casava, batizava, fazia festa, tudo lá. E assim ele criou a família. E morreu com mais de 70 anos. E ela ficou já com os filhos casados, morando com Joana, que era neta dela, né? Que é mãe Joaninha, que é casada com Alexandrino. E ela foi morar na Fazenda Volta com a neta e o marido da neta. E ficou lá mais de 90 anos, ela morreu. Já lúcida, cega, catarata, né? Certamente. Mas lúcida, completamente lúcida, mais de 90 anos. Aí assim espalhou-se a família do padre, Felipe José, com Raimundo Salles e as mulheres Mariana e Maria Sancha. E estamos aqui nós, família Suassuna. Eu vou voltar para Bevenuto, o filho do padre, que casou-se com essa moça, que a descendência dela é pernambucana. Inclusive a descendência de Pedro Américo, é a mesma descendência. É o mesmo tronco de Pedro Américo. Então eles se casaram em Catolé do Rocha. Nós não sabemos como ela chegou de Pernambuco para lá. Nós sabemos que a mãe dela, que era filha de Inês, que nasceu em Pernambuco, em Bom Jardim, em Pernambuco. Então, depois de muitos anos, ninguém sabe aí quando foi que ela chegou na Paraíba. A avó dela adoeceu e o marido achou conveniente trazê-la para a Paraíba, para um local alto. Mas o interessante é que eles moravam numa serra. Bom Jardim é uma serra, em Pernambuco. Mas aí ele achava que vindo para Areia, cidade de Areia, que também é serrana, que para ela seria bom. Nós achamos que ela talvez tivesse tuberculose, né? Que não havia cura naquela época e procuravam lugares mais arejados. Ela morreu lá, que tinha o mesmo nome da nossa bisavó, que era Ana Francisca Xavier de Figueiredo. Então ela morreu em Areia e está enterrada lá. Os restos mortais dela estão na Igreja da Conceição, na matriz lá de Areia, da cidade de Areia. Então essa é a descendência materna e esse casal Grangeiro com Ana Francisca, Ana Francisca era filha do velho Grangeiro e era irmã de Daniel, o pai de Pedro Américo. E aí que vem a nossa descendência, né? Nosso parentesco com Pedro Américo. E na família tem muita gente que pinta, que pinta quadros lindos. Eu não pinto nada, nem um sete. Não sei, mas tem muito. Ariano mesmo pintava. Ney pinta, você vai na casa dele, é cheio de quadros que você se admira dos trabalhos dele, né? Mas Ney é muito simples e fica lá na casa dele, enfeitando a casa, e ele
não faz propaganda, vamos dizer assim, do trabalho dele, mas ele tem muitos quadros. E muitas pessoas da família pintam, deve-se a esse ramo do nosso lado materno, né? Que Pedro Américo era um dos maiores pintores, talvez até do mundo, ninguém sabe, né? Ou vamos dizer, não é o maior, entre um dos melhores pintores. Esse evento que a turminha lá de Catolé do Rocha resolveu fazer, que era já ideia delas em muito tempo, mas que não encontravam assim um meio, quem ajudasse. Mas se reuniram várias Suassunas, tudo mulher, viu? As moças Suassunas se reuniram e organizaram esse encontro, que eu acho que vai ser uma grande oportunidade de todo mundo se conhecer. E conhecer a família também. E conhecer Catolé do Rocha, né? Onde nasceu a família, que isso é muito importante. É lá que nasceu tudo, foi lá. Então, escolheram, assim, para um homenageado. O evento deve ter um homenageado. Vamos escolher quem? Então, a comissão decidiu pelo nome de Ariano Suassuna, que eu achei uma ótima ideia, acho ótimo, uma beleza. Eu peço permissão aqui a vocês que estão me ouvindo, para eu falar na comissão organizadora, que eu acho muito importante, porque não é brincadeira não, eu estou ajudando com esse vídeo e eu sei do trabalho delas. Eu peço licença para eu ler, porque eu não quero que a memória falhe e falte alguma. Olha, como são Adriana, Danila, Fabiola, Galba, Glauce, Ália, Isaura, que é conhecida como Zazá, Janimar, que é conhecida como Jane, e essa que lhes fala, Natécia Suassuna. Todas nós Suassuna, né? Eu quero só ler também um pensamento de uma pessoa que não era Suassuna, mas era casado com uma Suassuna, e que era professor dali da região, foi um dos mesmos professores, e eu queria falar sobre o que ele disse, um pensamento que vai sair no vídeo, mas eu gostaria de citar agora, permissão mais uma vez, para eu ler assim. Porque, Cláudio, tem pessoas que não acreditam, não gostam, acham que é desnecessário esse estudo sobre a genealogia. Mas é importantíssimo. Então, meu avô, meu bisavô, ele era meu bisavô. Eu sou descendente dele pelo lado Maia, porque a família Suassuna e Maia é muito misturada. Então, ele foi casado com 2 Maia e uma Suassuna, que foi a última mulher dele. Então, ele era professor na região, fundou um colégio e tudo mais. Então, ele dizia o seguinte, ele sempre repetia isso, minha avó dizia, ele sempre repetia, para ninguém esquecer. E vou ler para vocês o vídeo. Olha, há necessidade de transmitir por completo às gerações que sucedem a história das gerações que passam. Os vindouros devem saber o que fomos e o que fizemos. Então, eu vendo isso do meu bisavô e vejo que ele tem razão. Então, se a gente não deixar escrito, a história se apaga. Então, você faz um livro, você faz 1000 livros, não é preciso daqui a 100 anos não existe pelo menos 4 ou 5 ou até 10 livros desse, né? Quer dizer, a história nunca vai morrer, porque está escrita. Eu quero também aqui dizer a importância dessa reunião da família Suassuna. Mexeu muito com a família catoléense, né? A Catolé do Rocha está achando que vai ser uma grande festa, e eu acho que vai ser mesmo. Os vereadores, então, estão até em recesso, mas vão fazer uma sessão especial para render uma homenagem a 3 Suassuna. Primeiro, Ariano Suassuna, que vai receber, o filho, Manuel, vem para receber o título de cidadão catoléense, que já está guardado isso há muitos anos. Não é? Você pode fazer um título de cidadão a pessoa morta, mas esse título de Ariano estava guardado, está guardado lá na Câmara dos Vereadores de Catolé do Rocha, porque ele não teve oportunidade. Quando ele marcaram a data para ele receber essa homenagem, ele adoeceu. Ele saiu daqui da capital já doente. Foi para Taperoá e lá adoeceu, uma febre muito forte e não teve condições. E ele reclamava, a mim mesmo ele disse,
fui em todas essas cidades. Agora, a terra onde meu pai nasceu, porque João Suassuna nasceu na cidade de Catolé do Rocha, eu não pude ir. Sempre acontecia uma coisa. Então, esse título que já Ariano ia receber e que está guardado, quem vai receber no dia desse encontro da família Suassuna vai ser Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano. O outro homenageado, Ney Suassuna, quando o senador... Ney não nasceu lá, mas o pai dele nasceu e a nossa família, né? Pode nascer nos Estados Unidos, onde for, mas é Suassuna e a descendência é Catolé do Rocha. Então, Ney também vai ser homenageado, porque na época que ele foi senador, ele fez muito, não só por Catolé do Rocha, por toda a região ali, que ele era conhecido como o trator. O senador trator, porque era trabalhador e fez muito pela região. Então, eu acho muito justa também essa homenagem. A outra homenagem é a Raimundo Suassuna, que é o pai de Ney, o autor do primeiro livro nosso de genealogia, que vai ser editado agora o segundo livro. Então, ele também vai receber a homenagem. Foi um professor que lutou muito pela educação dos jovens. Ele ensinou em várias cidades, só foi em Catolé foi o único canto que ele não ensinou, porque ele veio estudar em Campina Grande, foi professor em Campina Grande, foi em Bananeiras, foi em Patu, que é Rio Grande do Norte, pertinho de Catolé. Em Campina Grande ele ensinou 40 anos. Então eu acho que merece mesmo uma homenagem. Então, vamos falar um pouco sobre o homenageado do primeiro encontro da família Suassuna, que é Ariano Vilar Suassuna, que nasceu na capital, no Palácio do Governo, quando seu pai era presidente, na época, que era o governador, 1924 a 1928. Ariano nasceu em 1927. Mas Ariano nasceu no Palácio do Governo, mas foi criado no sertão, né? Taperoá, que ele considerava a sua terra natal. Ele adotou Taperoá, porque foi lá que ele foi criança, para lá, viveu a infância toda, aprendeu a ler, as primeiras letras aprendeu lá em Taperoá. Então, ele tinha toda a razão de considerar Taperoá sua terra natal. Mas ele não esquecia de dizer que nasceu na capital do estado da Paraíba, quando a Paraíba se escrevia com HY. Os pais de Ariano eram João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e Rita de Cássia Dantas Vilar. No casamento, eles resolveram resumir o nome. João ficou João Suassuna e Ritinha ficou Rita Vilar Suassuna. Voltando a Ariano, ele, em 1942, ficou estudando no regime de externato, porque os pais, o Joãozinho já havia morrido em 1930, que foi assassinado, e Tia Ritinha foi com os filhos morar em Recife. Com maior sacrifício, vendeu fazenda, comprou casa na cidade de Recife e lá ficaram morando. Então, Ariano
lá em Itaperuá, né, que era sempre uma festa na casa de tia, quando os filhos estavam todos juntos, tocavam piano, cantavam, tocavam outros instrumentos. Ariano também aprendeu a tocar violão e um pouco de piano. Ele tocava violão bem. Seu estandarte tão original não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. Ele compôs algumas músicas. Uma delas, conheço duas, são os dos Nortes que Vêm, que é a letra dele e a música de Capiba. E a outra é a Cantiga de Jesuíno. Ele criou também um movimento armorial. Ele vivia só para a cultura, né? Tanto de livros como de música, tudo é cultura. Ele respirava a cultura. Então ele se inspirou e juntou um grupo e formou um quinteto armorial. Desse movimento surgiram vários outros, o quinteto armorial, orquestra romançal, balé armorial, que é o atual Balé Popular do Recife, o grupo Camarata Armorial e o alfabeto armorial. Esse alfabeto, ele inspirou-se no desenho do ferro de marcar gado do nosso ancestral Raimundo Salles, que criava gado e tinha esse ferro. Inclusive, ele ficou com João Suassuna. Era católico, devoto de Nossa Senhora de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Madalena, de São Francisco de Assis e de São João da Cruz. Ele gostava de toda a corte celestial, porque esse santo todo ele era devoto. Era proprietário rural também, ele não deixou a veia que vem desde o início da família. Ele tinha uma propriedade em Itaperuá, Carnaúba, onde ele criava bode. Era um torcedor ferrenho do Esporte Clube de Recife. Ele homenageou o clube com... Ele me falou o seguinte, que quando ia para as recepções, exigiam esporte fino. Paletó, o blazer, ele nunca gostou de usar. Então ele criou um traje para ele e homenageou o seu clube. Ariano pertenceu a várias academias de letra. Uma Academia Brasileira de Letra, Academia Pernambucana de Letra e Academia Paraibana de Letras. Ariano casou-se com Zélia de Andrade Lima. Tiveram 6 filhos. Joaquim, Maria das Neves, Manuel Dantas Suassuna, Isabel, Mariana e Ana Rita. Foi um belo casamento de Zélia e era um verdadeiro amor, amor puro e verdadeiro mesmo. Viveram muito bem. Ariano recebeu homenagem por toda parte do Brasil. Várias escolas de samba o homenagearam, como a Escola de Samba do Rio de Janeiro, que é Império Serrano, e de São Paulo, que é a Escola de Samba Mancha Verde. E outras homenagens mais em outras escolas, mas essas foram as principais que ele desfilou. As outras ele não chegou a desfilar, mas nessas duas ele desfilou. Em Pernambuco, ele foi homenageado num carnaval, com um bloco Galo da Madrugada, que é um dos maiores, talvez, do mundo. E ele foi homenageado com o título Frevo do Alto do Reino de Ariano. Aqui também na Paraíba, no Carnaval de 2015, ele também foi homenageado. Ele já havia morrido nessa época. Um bloco Muriçoca do Miramar, que é um bloco de arrasto, também um dos maiores do Brasil. E o estandarte foi pintado pelo seu neto, Lucas Suassuna Vanderlei,
que foi quem levou o estandarte no desfile do bloco. O Tribunal de Contas da União também rendeu uma grande homenagem a Ariano, com o Centro Cultural Ariano Suassuna, anexo ao tribunal lá no bairro de Jaguaribe, na capital. É composto de biblioteca, auditório, galeria para exposições, a galeria de arte. Também o prefeito da capital, na época, que era Dr. Ricardo Coutinho, o homenageou com a escultura que foi feita pelo artista plástico Miguel dos Santos, instalado no Parque Solano Lucena, na Lagoa. Essa obra representa a obra de Ariano, a Pedra do Reino. O atual governador, Ricardo Coutinho, o homenageou em 2015 também uma grande homenagem, que foi o Teatro A Pedra do Reino, no Centro de Convenções, na capital da Paraíba. Um dos maiores da América Latina, o segundo maior do Brasil. A escultura que tem na entrada desse teatro, A Pedra do Reino, tem uma escultura de Ariano Suassuna, em tamanho natural, em bronze, com um trabalho do escultor Jurandir Maciel, um neto dele, Rafael Suassuna, da Fonte, que é muito parecido com Ariano, fisicamente e fisionomicamente também. Se vestiu com a roupa do avô e serviu de modelo para o escultor. Também ele foi homenageado pelo artista plástico Flávio Tavares, com um quadro, O Universo de Ariano Suassuna, que é uma obra-prima. Ao receber essa homenagem, receber esse quadro, Ariano falou ao Flávio Tavares, pediu permissão, vamos dizer assim, que aquele quadro era para ficar exposto para todo mundo ver e não ficar na casa dele, Ariano, para ninguém ver. Então, pediu a Flávio Tavares licença, porque ele estava presenteando Ariano, para Ariano, no mesmo instante, presentear a Academia Paraibana de Letras, que Flávio aceitou na hora, que Flávio hoje faz parte também da Academia. O Colégio Pio X também me rendeu uma homenagem. Simples, mas muito importante, que Ariano ficou muito feliz. Foi o teatro com o seu nome, Teatro Ariano Suassuna. Gostava muito de pescar, gostava de caçar, gostava de andar a cavalo, de andar no campo, como vaqueiro. Ariano fazia de tudo, fez de tudo na vida, com todos os direitos que ele tinha. Então, é essa a história contada assim, muito superficialmente, de Ariano, só para se ter uma ideia quem é o homenageado, quem era Ariano Suassuna.